Esta idosa foi ignorada na fila do hospital pelos enfermeiros até que um médico famoso que estava passando a reconheceu. Era uma manhã fria e nublada quando a idosa chegou ao hospital. Ela, como tantas outras pessoas, estava ali porque a saúde não poderia mais esperar. Seus passos eram lentos e sua postura curvada denunciava os anos que passavam. Mas havia algo em seu olhar, algo forte que contrastava com a fragilidade de seu corpo. Ela olhou para o movimento apressado dos outros pacientes, todos ansiosos, impacientes, enquanto aguardavam, como ela, por atendimento. A sala de espera estava cheia, um cenário que ela já conhecia bem. Ela sabia que o hospital seria um lugar de espera, onde o tempo parecia se arrastar e, ao mesmo tempo, passar rápido demais. A idosa se sentou, acomodando-se em uma cadeira dura e fria, mas sua mente estava distante. Ela sentiu o peso do corpo, mas sua mente voava, pensando em tudo que a vida lhe trouxera e em tudo que ainda precisava fazer. O relógio na parede parecia andar mais devagar a cada minuto, como se o tempo ali fosse diferente. Ela sabia que estava em um hospital público, onde o atendimento era demorado e ela estava mais do que acostumada com isso. Olhou ao redor e viu tantas pessoas, algumas com um semblante de dor visível, outras ansiosas para receberem logo o atendimento. Alguns pacientes se levantavam e caminhavam de um lado para o outro, impacientes, enquanto outros pareciam tão exaustos que mal conseguiam manter os olhos abertos. Ela observava tudo isso, mas não dizia nada. Sua expressão era de quem já havia aprendido a esperar. Ela sabia que o sistema de saúde não era perfeito, mas ela não se queixava. Sempre foi assim para ela, aprender a aguardar e nunca questionar. Ela olhou para o relógio de novo e pensou que já havia se passado um bom tempo. Quando foi chamada pela enfermeira, ela se levantou devagar, quase sem fôlego, e seguiu em direção ao balcão. A enfermeira, apressada, pediu que ela aguardasse mais um pouco. Ela voltou para a sala de espera e se sentou novamente, sentindo uma sensação de solidão. Os outros pacientes ao seu redor pareciam ser atendidos com mais urgência e ela se sentiu ainda mais invisível. Ela sabia que sua situação não era a mais grave. Afinal, os outros estavam em uma situação mais crítica, com doenças mais visíveis, mais urgentes. Ela estava ali por causa de um problema simples que, talvez, não merecesse tanta atenção. Ela apenas queria um pouco de alívio, mas não acreditava que isso fosse suficiente para chamar a atenção dos médicos. O tempo continuava a passar lentamente. Ela se perdeu em seus pensamentos, lembrando-se de seus filhos e netos, das dificuldades que a vida havia lhe imposto. Ela sabia que, em algum momento, teria que enfrentar mais problemas de saúde. As limitações da idade eram inevitáveis, mas ela estava preparada. Sua vida havia sido cheia de desafios e ela havia aprendido a lidar com todos eles, sempre com um sorriso, sempre com dignidade. Mas hoje ela sentia algo diferente. Ela não queria ser invisível. Ela não queria ser apenas mais uma na fila. Ela queria ser ouvida. Ela queria sentir que sua dor, por mais pequena que fosse, merecia atenção. Entretanto, quando olhou ao redor, parecia que ninguém notava sua presença. Todos estavam tão envolvidos com suas próprias dores que não percebiam a solidão da idosa. Ela suspirou e fechou os olhos, tentando afastar as lágrimas que ameaçavam surgir. Ela não queria parecer fraca. Ela não queria ser um fardo para ninguém. Foi quando, no meio de toda aquela agitação, um homem entrou na sala. Ele parecia diferente. Alto, com um cabelo bem arrumado e um jaleco branco impecável, caminhava com um passo firme, como se fosse alguém que tinha um lugar de destaque naquele ambiente. Ele estava conversando com um enfermeiro, mas seus olhos, quando cruzaram com os da idosa, se iluminaram com um sorriso imediato. Algo nela, algo em seu rosto, fez com que ele olhasse diretamente para ela. Era Dr. Carlos Alvarenga, um médico famoso na cidade. Ele era conhecido por sua habilidade e compaixão, e muitas pessoas o consideravam uma lenda viva na medicina local.
Ele não era apenas um médico conceituado, mas alguém que se preocupava profundamente com seus pacientes, alguém que conhecia cada um deles pelo nome, que sabia suas histórias. Ele era uma presença confortante para todos. Dr. Alvarenga percebeu a idosa e, em meio ao caos do hospital, algo fez com que ele se aproximasse dela. Ele a olhou com um sorriso amigável e fez um gesto gentil. Dona Maria, é você? Perguntou o médico com um tom de voz que só poderia ser descrito como afetuoso. A idosa olhou para ele surpresa. Como ele sabia seu nome? Ela nunca tinha visto ele pessoalmente, mas sentia uma onda de reconhecimento. Ela olhou para ele, hesitante, sem saber o que responder. Sim, sou eu. Mas como o senhor me conhece? Ela perguntou ainda atônita. O médico, com uma expressão gentil, fez um movimento com a cabeça como se lembrasse de algo importante. Eu fui chamado para atender o seu marido alguns anos atrás. Ele estava muito doente, e eu me lembro de você, da sua força. Não é todo dia que encontramos alguém com a coragem e a dignidade que a senhora demonstrou. Eu me lembro bem. Ele sorriu e a idosa sentiu algo mudar dentro dela. Ela sentiu como se tivesse sido reconhecida, não apenas como uma paciente, mas como uma pessoa. Não apenas uma idosa que aguardava por atendimento, mas alguém que teve uma história, com uma dor e com algo para oferecer. Ele não tratou a idosa com indiferença, mas com atenção e empatia. Após a consulta, ele se despediu dela com um sorriso caloroso, dizendo-lhe que não se preocupasse, que tudo ficaria bem. Ele garantiu que a idosa receberia o melhor tratamento possível e pediu para que ela voltasse quando fosse necessário. Quando a idosa saiu do consultório, sentiu-se leve, como se o peso da invisibilidade que a havia acompanhado por tanto tempo tivesse desaparecido. Ela sabia que sua condição não era grave, mas o simples fato de ser tratada com dignidade e compaixão foi algo que mudou a sua perspectiva. Ela, que estava acostumada a ser uma sombra na sala de espera, agora se sentia vista, reconhecida e valorizada. Ela saiu do hospital com um sorriso tímido, mas um sorriso verdadeiro. O reconhecimento de Dr. Carlos Alvarenga não foi mais do que um simples ato de atenção. Foi um gesto de humanidade, de compreensão, de empatia. E isso fez toda a diferença na vida dela. Ela não precisava mais esperar para ser notada. Ela sabia que naquele momento ela já havia sido vista de uma maneira que nunca esperava, mas que sempre mereceu.